Galera, o que eu agendei para hoje, que está no que foi colocado para vocês? Fechando radioatividade, que é o assunto, né, um deles, falando sobre fusão e fissão nuclear. Né? A gente sabe que fissão, qual o significado? Fissão é quebra, né? É separar. E fusão? Fusão é união. Então, quando você fala de fissão nuclear, vem a palavra nuclear do núcleo do átomo. Relembrando que radioatividade é um fenômeno nuclear, que ocorre no núcleo de alguns átomos. Então, como é no núcleo, lá dentro tem prótons, lá dentro tem nêutrons, né? Então, um núcleo atômico, quando libera próton, libera nêutron, até mesmo elétrons, né? É possível, apesar de não existir lá dentro. Relembrando que o elétron sai do núcleo, quando o nêutron é quebrado, e ele nêutron é neutro, aí ele é dividido em uma carga positiva e outra negativa. A positiva é o próton, a negativa é o elétron. É por isso que pode sair elétrons do núcleo de um átomo. Ok? Então, na emissão de partículas radioativas, que são elas do tipo alfa, ou beta, ou gama, sendo que a radiação gama é uma radiação eletromagnética, luz, calor, por exemplo, né? Não tem massa e não tem carga. A beta é quando esse núcleo atômico libera o elétron, como falei agora, quando o nêutron do núcleo quebra, passa a ser um próton ou elétron, o próton fica, o elétron sai. Aí esse elétron, ao sair do núcleo, eu denomino de radiação do tipo beta. Como o nêutron se transformou no elétron que foi embora do núcleo, liberando radiação beta, esse próton no núcleo, ele que identifica o átomo, aí ele faz com que o número atômico desse elemento original aumente uma unidade. Relembrando, o que identifica um átomo é o número atômico, não é o símbolo, é o número atômico que identifica. Relembrando de novo, o símbolo de um átomo, como He, hélio, H, hidrogênio, PO, polônio, são modos que nós criamos, né, nós seres humanos, para melhor identificar e escrever, não identificar, mas escrever as fórmulas químicas das substâncias e as reações químicas. Mas aquilo que identifica um átomo é o número de prótons que ele tenha no núcleo, ou seja, é o número atômico desse átomo. Então, quando libera elétron ou radiação beta do núcleo, o nêutron passa a ser o próton, aumenta uma unidade no número atômico. Então, o elemento que era o elemento, vamos supor, X histórico, ele passa a ser o elemento com um número atômico maior, 91, né? Se ele era o 91, passa a ser o 92, e por aí vai. Ok? E o núcleo pode liberar prótons e nêutrons, e quando esse núcleo libera, emite, aí a gente usa a palavra decai, 4 unidades, é porque liberou 2 prótons e 2 nêutrons. Cada próton tem massa 1, cada nêutron tem massa 1 também, então 2 prótons com 2 nêutrons, massa 4. Aí o núcleo perde 4 unidades de massa. Como ele vai perder 2 prótons, que vão sair nessa radiação alfa, o número atômico diminui também, decai 2 unidades. Então, o elemento era urânio, ele emitiu alfa. Urânio é 92. Então, como 92 emitiu uma radiação beta, emitiu uma radiação alfa, quer dizer que ele libera 2 prótons, ele libera alfa, então o número atômico, que era 92, passa a ser o 90. Então, o urânio vira tório. Ok? Bacana. Só que a fissão ou a fusão tem a ver com esse núcleo do átomo. Quando esse núcleo do átomo é quebrado, aí eu chamo fissão. Aí ele é quebrado como? Nós, seres humanos, por exemplo, é que podemos fazer esse fenômeno. Ou então, no meio celestial, nas estrelas, por aí vai, pode acontecer no mundo, né? Quando vem muita energia, a energia colide com o núcleo do átomo, pode quebrar o núcleo do átomo. Se quebrar o núcleo do átomo, nós teremos 2 átomos ou mais com diferentes números atômicos. Então, teremos diferentes elementos químicos. Okay? E, às vezes, a gente pode fazer o contrário. Podemos unir átomos. Então, você faz a união dos átomos, você chama isso de fusão. O que é fundir? No caso nosso aqui, a palavra fusão é união. É porque eu posso usar a palavra fusão como um tipo de mudança de estado físico. Fusão do gelo. O gelo derreteu.
Matéria sólida passou a ser líquida. Mas aqui na radioatividade, a palavra fusão terá o significado de união, ok? Então, quando fizermos uma união, ou acontecer uma união entre núcleos de átomos, teremos a fusão nuclear, perfeito? Fusão de núcleos, formando novos elementos. Então, tanto a fissão quanto a fusão são fenômenos importantes e a humanidade usa principalmente a fissão nuclear nas bombas atômicas, né? Ou nós usamos nas usinas nucleares. Por exemplo, a fusão nuclear, que é a união de átomos, nós ainda usamos muito pouco. Por quê? Para você ter uma fissão nuclear, você pega um nêutron bem acelerado, com muita energia, faz ele colidir com o núcleo do átomo. Aí ele quebra, ele consegue destruir, quebrar o núcleo do átomo, formando novos átomos. Fiz uma fissão. Isso é o que acontece na bomba atômica, nas usinas atômicas. Agora, fusão nuclear, a união, precisa de muito mais energia do que apenas um nêutron acelerado. Então, na fusão nuclear, é um fenômeno que acontece nas estrelas, né? Então, vamos começar a dar uma olhadinha nisso aí da parte teórica. Deixa eu ver aqui. Então, galera, vocês estão enxergando aqui, sim? Aqui vamos falar primeiro da fissão nuclear. Deixa eu abrir aqui para ficar geral, tá? Então, o primeiro mote aqui, o tema, é a fissão nuclear. É a quebra do núcleo de um átomo, né? Então, repara aqui, o mais comum é a gente trabalhar com urânio. Então, eu tenho aqui o nêutron, no primeiro quadrinho acelerado, ele vem com alta energia, ele vem, colide com o núcleo do átomo, olha o que eu falei, ele quebra o núcleo em dois outros núcleos, então formam-se dois novos átomos, são os fragmentos, liberando 3 outros nêutrons, isso aqui é urânio, tá? E uma quantidade, aqui que está em verde, enorme de energia. Energia térmica, calor, energia sonora, som, né? Energia luminosa, tá? Aí essa quantidade enorme de energia passa para o meio ambiente, ou para o local próximo. Então, aqui você tem a mesma coisa, né? Quando esse nêutron vem e quebra e saem os 3 nêutrons, cada um desses outros 3 nêutrons vai colidir com 3 outros núcleos de 3 outros átomos de urânio. Aí, por exemplo, saiu o primeiro nêutron, quebrou o núcleo, formou 3 núcleos, já tem 3 outros átomos. Esses 3 nêutrons vão bater em 3 outros núcleos, quebrar esses 3 núcleos, formando 3, 6, 9 nêutrons livres acelerados. E aí você chama isso de uma reação em cadeia. Então, a fissão de um núcleo de urânio, por exemplo, é uma reação em cadeia. Por quê? Enquanto houver urânio, núcleo de átomos de urânio, ali naquele local, eles todos estarão sendo quebrados, formando novos átomos e novos nêutrons, os quais irão destruir outros núcleos de outros urânios. Essa reação só acaba quando não existir mais urânio, né, naquele estado reativo presente. Tá bom? Aqui é a mesma coisa com outro modo, né? Um desenho. O nêutron vem, quebra o núcleo, forma novos núcleos de átomos, liberou 3 nêutrons, uma quantidade enorme de energia. Isso que está escrito aqui, galera, é um modo que nós temos de escrever a reação nuclear. O nêutron, ele mais o urânio aqui é 92,235. Tá? Quando a gente bota a letra apenas no segundo elemento, fica, né, marcado que aquele elemento é o 92. Ele quebra esse núcleo, repara, forma 2 átomos novos, o bário e o criptônio, cada um com sua massa, tá? E 3 nêutrons ao menos por núcleo de urânio quebrado. Aí aqui ele botou um número múltiplo de 3, né? Pode ser 2 e por aí vai. E uma quantidade muito grande de energia, que aqui é dada em milieletronvolts, megaeletronvolts. Bom, aqui é só para você saber que, com um modo de você escrever uma reação de transmutação, olha o nome, transmuta, né? Forma novos átomos a partir de transmutação nuclear. Bom, qual o lado bom da fissão nuclear? É o homem, né, a humanidade, criar radiofármacos. O que é isso? São remédios, né? Você usa na farmácia, por assim dizer, para poder fazer tratamento de determinadas doenças, principalmente de câncer, né? Então, quando nós temos algum tipo
isola, né? Quando alguém tiver algum tipo de câncer, quais são os elementos, né, radioativos mais utilizados para o tratamento desses sintomas, né? Ou dessa doença. Aí você não tem que guardar isso, tá? É só para você saber que existem radiofármacos, remédios, por assim dizer. A gente toma cuidado quando a gente fala remédio, não quer dizer que vai curar, né? Ele vai nos ajudar a tratar uma doença. Esses radiofármacos, eles, por exemplo, nas glândulas salivares, é utilizado o tecnécio. Para você tratar câncer de garganta, você usa o irídio, né? Para tireoide, usa-se o iodo. Por isso que o nosso sal é iodado. Repare que o sal puro apenas salga, né? Tempera o alimento. Mas quando você compra um sal, repara que na embalagem, olha lá, sal iodado. Ele vem com iodo, principalmente iodo radioativo, ou 123 ou 131, que é bom porque ele vai conservar, né, melhor a sua tireoide. Pulmão utiliza o tecnécio para tratamento, né? Coração tem esse tipo de radioativos aqui, para o estômago, rins, bom, por aí vai, para a próstata apenas iodo 125, sistema linfático, para os ossos, tecidos moles, intestino e por aí vai. Ou seja, os elementos radioativos são utilizados na farmácia para poder nos ajudar a sobreviver ou fazer um tratamento quimioterápico, né? Bom, qual o outro lado bom da fissão nuclear? É porque a partir dela nós geramos energia. Bom, como isso, Clóvis? Várias formas. Nós geramos energia para a nossa casa, por exemplo. Então, as usinas nucleares, né, elas produzem energia o quê? Nuclear. Então, pô, é perigoso, sim. Mas o objetivo é essa energia nuclear produzir energia elétrica. A partir dela, produzir energia elétrica para nossas casas. O Brasil, por exemplo, somos um país abençoado em termos de que a energia elétrica que nós temos, a maior parte dela advém das barragens, das hidrelétricas, né? Mas quando você vai para a Europa, por exemplo, lá tem muito pouca energia limpa de hidrelétrica, então eles utilizam muito mais energia nuclear. Lá tem muitas usinas atômicas para produzir eletricidade. E aqui tem um estudo comparativo. Se você tiver apenas 260 gramas de yellow cake, que é a base para fazer uma pastilha que você bota lá no reator nuclear, uma pastilha apenas de urânio enriquecido. Olha só o enriquecimento dele, apenas 3,5%. Não é tão enriquecido assim. É usado como combustível essa uma única pastilha, né, que o camarada tira de 260 gramas, porque de 260 gramas ele tira uma única pastilha, que ele tem que enriquecer o urânio, ou seja, purificar o urânio. O que é isso? Separar todo o urânio que não é radioativo daquele que o é radioativo. Uns aparelhos chamados centrífugas, né? Então, esses aparelhos centrífugas fazem isso, separam urânio radioativo, né? 235, e aí essa única pastilha, ela equivale a 3 barris de petróleo. Você teria que consumir 3 barris de petróleo para produzir a mesma energia que uma pastilha única produz, ou 1 tonelada de carvão, ou 2,5 toneladas de lenha, né? Ou 570 metros cúbicos de gás natural. Então, a energia que demanda de uma única pastilha de urânio, né, a 3,5%, substitui todos esses dados colocados aqui. Tá? Bom, quando a pessoa purifica, né, por assim dizer, uma pastilha de urânio, você tem que usar um aparelho que eu chamo de centrífuga. É um aparelho que gira, né? Em laboratórios de química nós temos, mas não em escala industrial. Então, ele gira e ele vai separando os elementos que você deseja de outros, né? Então, o grande posso dizer, né? O grande momento de um país ficar melhor ou mais desenvolvido é ele purificar o urânio. E o Brasil conseguiu isso. Nós temos centrífugas já no Brasil há alguns anos, aqui em Resende, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro.
Então, os americanos e os outros que dominam a energia nuclear não querem que outros países a dominem, né? Mas não é porque eles são bonzinhos, né? E nós não devemos entrar nesse clube. É porque, economicamente, quando você domina uma parte industrial, isso faz aquele local crescer, o país. Então, nós já conseguimos dominar o modo de purificar o urânio. Já temos nossas centrífugas. E o mais bacana é que essas centrífugas foram construídas por cientistas brasileiros. Nós não importamos as centrífugas. Teve uma grande briga até o Brasil conseguir. Mas aí é parte para nossos amigos de história conversar com vocês. Ok? Bom, como é que você faz o controle da fissão nuclear em reatores? Porque um reator nuclear nada mais é do que uma grande bomba atômica, onde nós humanos tentamos controlar essa bomba atômica. E essa bomba atômica, ela não tem uma pastilha daquela de urânio. Ela tem aqui várias barras, aqui que estão em marrom. Cada barra dessa aqui, ela tem várias pastilhas de urânio, né? Essas pastilhas de urânio, alguém com certeza já mandou um nêutron acelerado que colidiu com um átomo de urânio e já começou a reação em cadeia, liberando muita energia, muito calor, por exemplo. Então, essa energia que está liberada aqui, ela tem que ser controlada, entre aspas. Como é que se controla a energia, o calor, por exemplo, liberado em um reator nuclear? Repare que o reator ele é todo blindado, ele é blindado com chumbo, tá? Uma camada de chumbo bem espessa para que não passe reação. E lembrando, a reação, a radioatividade, ela pode penetrar na matéria. Aí nós vimos lá na frente que o poder de penetração das radiações depende da massa dessas partículas radioativas. Por exemplo, alfa penetra muito pouco na matéria. Alfa não penetra nem na minha pele, porque a alfa tem massa 4, lembra? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, uma massa grande. Tá? Beta é o elétron. Ele tem massa? Tem, mas muito pequenina. A massa do elétron, que é a radiação beta, é você pegar uma unidade e dividir por 1836. Então, é 0,001 unidade. Né? Então, muito baixa a massa. Então, beta atravessa a minha mão, por exemplo, né? Mas não atravessa uma placa de chumbo fina. Já gama não tem massa, porque gama é energia, luz. Então, gama tem alta penetrabilidade na matéria. Então, para você se proteger de radiação, você tem que ter uma capa, uma barra de chumbo com mais de 4,5 milímetros de espessura. Aí não passa alfa, lógico, beta também não passa, muito menos gama. Então, a radiação que sair daqui, seja ela alfa, beta ou gama, não vai sair de dentro do reator, se ele for bem feito, lógico. Então, como é que os técnicos controlam essas emissões radioativas? Para cada barra dessa aqui de baixo, tem um espaçozinho entre elas, pequeno, em que outras barras de chumbo podem ser levantadas ou abaixadas. Então, o técnico lá fora, né, do reator, ele fica controlando, né, a energia que está saindo, porque tem medidores, e suspendendo ou baixando essas barras de controle, que eles chamam de barra de controle de elemento combustível. Para quê? Para que haja mais ou menos reação. Então, a reação ocorre dentro das varetas, que compõem o elemento combustível, como está escrito aqui, né? Aí essas barras, quando descem, elas absorvem os nêutrons e controlam, entre aspas, a reação lá dentro. Bom, por que então existem acidentes? Porque aí já é sempre falha humana. Alguém esqueceu de baixar a barra, então vai começar a reação muito grande, vai liberar muito calor, pode acontecer um acidente. Bom, usina de Angra 1, né, que a gente usa como exemplo, que temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 2 usinas em funcionamento. Angra 1, né, e Angra 2. A Angra 1, se alguém quiser saber, ela foi feito o reator dela, ele é da Westinghouse, americano, né? Angra 2 já é um reator alemão, né? Tecnologia alemã. Por que isso, Clóvis? Porque quando o americano nos vendeu a tecnologia para o reator, e o reator em si,
ninguém vende nada de graça, cuidado, né? Mesmo vendendo, vende com preço bom, mas ele não te dá a tecnologia toda. Então, o reator sempre dava problema, sempre tinha que parar e consertar. Aí o Brasil fez um acordo com a Alemanha para poder comprar a tecnologia deles, o reator 2 já é alemão. Aí vamos deixar para o colega de história contar essas histórias aí. E aí, a partir daí, o brasileiro, nós brasileiros, fomos melhorando essa tecnologia. Então, o Angra 3 talvez seja um reator nacional. Tudo bem. Aí é outra coisa. Bom, o que interessa para a gente aqui é a reação que vai acontecer. Para que serve, então, uma usina nuclear? O qual vai produzir muito calor, muita energia térmica. E é a partir dessa energia térmica que você produz energia elétrica. Então, aqui é um pequeno resuminho, tá? Então, você tem aqui, é a casa onde você tem a usina, né, nuclear. Essa casa aqui, ela é toda revestida, tem as paredes de concreto, lógico, mas é revestida com uma capa de chumbo para proteger de possíveis vazamentos futuros, tá? Então, o reator, que a gente explicou, ele funciona e libera o quê? Calor. O objetivo desse calor? Aquecer a água, né, para, a partir desse aquecimento da água, produzir vapor, para que esse vapor mova uma turbina. Essa turbina em movimento vai criar energia elétrica. Porque na física, para você criar eletricidade, você pode fazer como? Por atrito ou por contato, por exemplo. Então, você tem uma rede elétrica, por contato, a eletricidade passa. Ou então você atrita um objeto no outro, e o atrito libera elétrons. Não esqueçamos que entre duas superfícies, qualquer corpo tem matéria. E a matéria tem seus prótons, nêutrons e elétrons que ficam na eletrosfera. Então, quando você atrita uma matéria na outra, nesse atrito produz energia e os elétrons escapam. E quando os elétrons escapam, você tem eletricidade. Poxa, a gente fazia isso lá no fundamental, né? O professor pegava lá um pente, por exemplo, uma caneta, né? Uma caneta lá, passava no cabelo, atritava, chegava perto de um pedacinho de papel, aproximava e atraía. Porque por atrito você produz eletricidade. Ok? Então, o objetivo da usina nuclear, por incrível que pareça, é produzir eletricidade por atrito. Só que essa eletricidade vem de onde? O reator libera calor. Esse calor vai aquecer água. A água não entra em contato com o reator nuclear. Repara que a volta do reator, tem uma capa laranja, é uma tubulação. Então, o que envolve o reator nuclear é uma tubulação que tem água. Bom, essa tubulação não entra em contato com o material físsil lá dentro. Está por fora do reator, que é blindado. O calor é que entra em contato. Aí esse calor, né, ele faz a água aqui passar para o estado de vapor. Essa água é pressurizada, né? Aí essa água que está no cano laranja passa por outro recipiente, onde esse outro recipiente tem outra água, não é a mesma. Ó, esse aqui do laranja é fechado, passa por esse recipiente por fora, aí aquece essa outra água, que tem outro recipiente, aí volta, a bomba vai e injeta de novo, para poder passar a volta do reator, pegar calor, voltar, isso aqui é pressurizado, para poder ir e passar a volta do outro depósito com água, né? E volta. Bom, aí esse depósito com água, que passa a ter água aquecida pelo calor, né, da outra água, ele começa essa água a vaporizar, aí vira vapor, aí esse vapor vai, né, a alta pressão, tem uma turbina, repara que já sai da usina. Mas aqui sai radioatividade, Clóvis? Não sai. A radioatividade está lá no reator. A radioatividade não sai e ela apenas aquece uma água em um recipiente e a troca de calor entre essa tubulação de água que está passando à volta do reator e outro recipiente com outra água, né, faz o vapor aparecer, surgir, que vai mover a turbina. Essa turbina em movimento faz um gerador elétrico produzir eletricidade por atrito, que vem para as nossas cidades, casas, etc. Aí esse vapor que foi formado, ele entra em outro recipiente fora da usina, onde vai condensar. Condensar quer dizer o quê? Será resfriado, para esse vapor voltar a ser líquido e ele
ir para um recipiente, um tanque de água de alimentação, que volta para dentro da usina, enche o recipiente de água e continua. Aí esse processo é cíclico. Repara que essa água aqui, ela não entra, que vira vapor, que move a turbina, ela não entra em contato com a outra água que passa lá por dentro da usina. Tá? Bacana. Aí vem, ok, Clóvis. E essa água vai virar vapor e pode haver perda, né? Geralmente é difícil haver perda. Mas como é que você condensa a água que está dentro desse recipiente? Justamente para não haver perda, para não ficar aberto. Bom, aí vem a água de fora da usina, que passa aqui por dentro por outra tubulação, que vai resfriar esse tanque, esse condensador, o tanque, onde você tem a água sendo de vapor passando para líquido. Bom, essa bomba aqui está pegando água de algum lugar de fora e jogando de volta para a origem. Da onde que vem essa água de fora? Aí vem de um rio, vem do mar. As usinas nucleares são feitas à beira de um rio, à beira de um lago, à beira do mar, ou bem próximo, para poder captar a água que vem de fora e resfriar, não a usina, mas resfriar os tanques onde vão passar a água em vapor, passando a água líquida pelo resfriamento que vem do mar, do rio ou do lago. Então, Clóvis, haverá contaminação radioativa dessa água que veio do rio e do mar? Não, não haverá contaminação radioativa. Desde que todas as normas aqui não haja vazamento, esteja tudo direitinho, e é difícil acontecer, nunca aconteceu, essa água aqui não é contaminada por radioatividade. Ok? Bom, o único problema dessa água nesses locais é que ela entra com uma temperatura ambiente e quando volta, ela nunca volta com a mesma temperatura. Apesar de que aqui, ao ser jogada no rio, no lago, no mar, existem tanques de resfriamento. Ela não é jogada direto. Ela é colocada em tanques para resfriar a temperatura ambiente, para daí ser devolvida para o local, o mar, o rio, o lago, ok? Só que ela não vem com a mesma temperatura, nunca. Né? E quando essa água vem e ela passa aqui por dentro, ela não deixa de trocar calor, e esse calor mata as algas, né? As bactérias que seriam úteis para o meio ambiente. Bom, mas aí é outra coisa, aí deixa para o colega de biologia falar. Bom, qual o grande problema de uma usina nuclear? É haver algum vazamento, né? Erro humano, né? Os controladores das placas, se não tomarem cuidado, né? Pode deixar a placa muito tempo levantada, liberar muita energia, e é isso que começa a aquecer demais e pode derreter. É a grande parte dos acidentes, tipo Chernobyl, né, 1986, e por aí vai, né, e outros. Então, o grande momento é a pessoa que está do lado de fora controlar isso aqui. Okay? Então, ele mostra aqui, ó, circuito primário, né, o circuito do reator, onde vem a água, circuito primário, o secundário, onde você tem o aquecimento da água que vem para poder mover a turbina, e o sistema de água de refrigeração, que é o sistema externo, que não é contaminado, nem o de dentro, nem o de fora. Também esse aqui da água pressurizada não é contaminado, ou não deveria de ser. Aí é aquilo que a gente falou agora. O lado ruim da fissão nuclear é quando o operador ele não trabalha direito, e você tem, por exemplo, acidentes que podem acontecer, como esse de Chernobyl que a gente falou agora, lá na Ucrânia. Né? Então, na manutenção dos equipamentos, dizem que foi manutenção, acho que significa mau uso ou o operador não trabalhou direito, certo? E repara aqui que a usina de Chernobyl é toda aberta. Ela não era toda aberta. Aqui, na verdade, era um grande galpão. A esse grande galpão aqui não tinha as proteções devidas. Né? Então, quando houve o vazamento, houve a explosão, não... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra, vamos supor que aqui eu tivesse vazamento. Se houver um vazamento numa usina, como Angra, por exemplo, ou outra mais moderna, o que vai acontecer? Tem vários detectores de radiação. Então, houve vazamento, o detector sinalizado ou não, entra em atuação, e aí, pessoal, as portas e as paredes vão se fechando,
elas vão se lacrando. Então, isso aqui será lacrado automaticamente. Só que tem um tempo para que tudo isso lacre, né? Então, para que os operadores tenham o tempo necessário de saírem de dentro da usina. Vazamento houve, não tem como parar ou como estancar, então as pessoas vão evacuando, vão se retirando e automaticamente o prédio lacra. Tá? Bom, ele lacra por quê? Porque pode acontecer o que aconteceu em Chernobyl. Né? Vazamento direto, explodiu, né? O reator, então tudo vazou, aquela área toda está contaminada. Então, o que eles fizeram para poder ajudar a contaminar menos? Eles vieram com helicópteros cheios de concreto e jogaram concreto em cima do reator para tentar lacrar o reator. Conseguiram? Conseguiram. Mas aqueles soldados que vieram dos helicópteros, né, o que eles fizeram, essas pessoas todas foram contaminadas. Bom, outro mal, né, da fissão nuclear é quando a humanidade resolve fazer artefato bélico, bomba. Então, temos aqui a bomba, por exemplo, que foi usada em Hiroshima. Esse aqui é o nome do avião que levou a bomba de Hiroshima para Hiroshima e explodiu. Uma em Hiroshima, que é a cidade japonesa, e outra em Nagasaki, no ano de 1945. Bom, aí vamos para a fusão nuclear. Bom, se a fissão nuclear libera muita energia, a fusão libera mais ou menos energia? Muito mais energia. O que é fusão, que eu falei? É união. Então, por exemplo, você pega deutério e trítio. Caraca, os clones, o que é deutério e trítio? Bom, são átomos, né, de hidrogênio. Ah, poxa, que isso? Eu nunca ouvi falar? Já, vamos lá. O hidrogênio é o átomo que tem número atômico 1. Só que existe hidrogênio de massa 1, de massa 2 e de massa 3. O que é hidrogênio de massa 1? É aquele que tem um próton no seu núcleo, só, e um elétron na eletrosfera. O hidrogênio de massa 2 é aquele que tem um próton e um nêutron. Ah, um próton de massa 1, um nêutron de massa 1 dá total de massa 2. Aí, o trítio é aquele que tem massa 3. Ele tem um próton, por isso que ele é hidrogênio, e 2 nêutrons. Caramba, Clóvis, então deutério e trítio é hidrogênio, são hidrogênio? São, apenas com massas diferentes. Como é que eu chamo átomos que têm o mesmo número de massa, perdão, o mesmo número de prótons e com números de massa diferentes? Eu chamo de isótopos, tá? Depois eu vou rebater nisso. Iso quer dizer igual, topos tem a letra P de prótons. Então, isótopos são átomos, né, que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Ah, então o elemento hidrogênio, né, é a mesma coisa que átomo de hidrogênio? Não, já falei isso aqui uma vez, né? Átomo é diferente de elemento. O elemento hidrogênio, ele tem 3 tipos de átomos. Tem o átomo de hidrogênio de massa 1, o átomo de hidrogênio de massa 2 e o átomo de hidrogênio de massa 3. Olha lá. Qual o nome que a gente dá a esses caras? Eu vou rebater depois de novo. O hidrogênio de massa 1, nós chamamos de prótio. O hidrogênio de massa 2, aqui, ó, chamamos de deutério. O hidrogênio de massa 3, chamamos de trítio ou tritério. Então, quando se faz a fusão entre o deutério, que é o hidrogênio de massa 2, e o trítio, que é o hidrogênio de massa 3, formamos um elemento que terá 2 prótons, aqui os 2 amarelinhos, e 3 nêutrons. Confere? Quem é esse átomo que tem 2 prótons? Bom, cara, eu vou na tabela periódica, aquilo que identifica um átomo é a quantidade de prótons. Quem tem número atômico 2 é o hélio. Ah, então quer dizer que na fusão de hidrogênios, formamos o hélio. Perfeito. Tá? E aí, o hélio, ao ser formado, ele não consegue ficar com os 3 nêutrons. Poderia até ficar, mas ele libera o nêutron. Tá? Aqui chama de neutrão, que eu peguei isso aqui de português de Portugal. Então, aqui você tem um exemplo de uma fusão nuclear. E a quantidade de energia que é liberada aqui, pessoal, é muito grande. Aonde que ocorre esse fenômeno? Nas estrelas do nosso Sol, por exemplo. Nosso Sol é uma grande bola de hidrogênio, onde átomos de deutério e trítio se unem, são fundidos, né, um encaixa no outro, formando átomos de hélio, liberando nêutrons, uma quantidade muito grande de calor
e luz, ok? Aí o Sol, uma grande estrela, está lá, e olha que ela é uma estrela de quinta grandeza. Imagina as outras, de quarta, terceira, etc. Aqui tem um exemplinho, né? Ok, fusão completa. Aqui é só para ter uma ideia de quanto de energia, isso é bom trabalhar com física, libera 10 a 14 joules, tá? Só apenas 1 quilo de deutério na reação. Aqui já mostra uma outra reação, deutério com deutério, hidrogênio de massa 2, fundido com hidrogênio de massa 2, formou o hidrogênio de massa 3, que é o trítio, né? E liberou um nêutron, outro tipo de fusão. Bom, aí que ele mostra para a gente, né, como é que a quantidade de energia, tá? É liberada. Tá? Quando você tem aqui a fissão do urânio e aqui a fusão de átomos de hidrogênio. Tá? Aqui a fissão do urânio 235, o nêutron acelerado vem, colide com o núcleo, libera 3 nêutrons, forma 2 átomos, por exemplo, o bidicésio, e libera 200 milieletronvolts. Tá? Aqui você tem os átomos de hidrogênio que se unem formando o hélio, né? Esse hélio libera o nêutron e essa quantidade de energia. O lado bom da fusão, o Sol é um grande reator de fusão nuclear. O lado ruim da fusão é você pegar essa reação de fusão e fazer a bomba H. É uma bomba de hidrogênio. O que é uma bomba de hidrogênio? É uma bomba de fusão nuclear. Caramba, só que para começar a fusão, eu tenho que ter muita energia. Então, como é que o ser humano faz para começar a fusão? Repara que essa bomba aqui foi em 52 que ela foi detonada. São 3 bombas. Uma bomba atômica, por exemplo. Deixa eu ver outro quadrinho, que eu não lembro. Depois eu volto. Bom, quando você tem uma bomba atômica, para dar início ao nêutron acelerado, tem que ter bastante energia. Aí você tem uma bomba convencional, dinamite, TNT, que explode, aí faz o nêutron acelerar, colidir com o núcleo do urânio e começar a fissão nuclear. Okay? Já uma bomba de fusão não é uma bomba, são 3. É uma convencional, que é o gatilho da bomba atômica, e essa bomba atômica é o gatilho da bomba de fusão. Para começar a fusão, tem que ter muita energia, muita. Ela advém de uma bomba atômica. Então, você começa a fusão, é você fazer uma pequena estrela aqui no nosso planeta. Se você fizer uma estrela maior, está arriscado a acabar o nosso planeta, por acaso, né? Por acaso, não. Por ideia boba. Bom, então, o homem já conseguiu fazer a fusão? Já. Qual é a grande procura da humanidade? Homem e humanidade, quando eu falo homem, eu quero dizer humanidade. O grande boom da humanidade é começar a fusão a frio. Cara, o que é fusão a frio? É você gastar pouca energia para começar a fusão. Teorias tem várias, práticas ainda não, mas a gente vai chegar lá. Bom, 2 palavras importantes que a gente tem que tomar cuidado são essas aqui, ó. Irradiar não é a mesma coisa que contaminar. Irradiar é a exposição a um corpo radioativo, tá? Não precisa você ter contato. Então, você tem um elemento que é radioativo. Então, ele está irradiando. Mas não quer dizer que você está contaminado, tá? Agora, o que é contaminação? Seja ela radioativa ou não, é quando você tem o material onde ele não deveria estar, tá? Ou quando você gera irradiações. Bom, para você descontaminar um local, você tem que retirar o material contaminante, aquele que está irradiando. Então, palavras importantes, hein? Irradiar não contamina, mas contaminar irradia. Quer dizer, se você se contaminar com o elemento radioativo, você pode passar a irradiar, porque o elemento estará em você. Por que a radiação provoca danos biológicos? Bom, aqui é um conceito geral. Quando você tem uma molécula que ela tem exposição ao elemento radioativo, o que acontece? Os tecidos vivos absorvem essa energia em radicais, na forma de radicais livres. Então, vem a radiação na água, a água passa a formar radicais livres, o próton e o radical OH, que eu chamo de hidrox, ou hidroxila, tá? Então,
libera o elétron, esse elétron que é a partícula beta, que aí você passa a ter o átomo de hidrogênio. Mas vamos deixar isso aqui lá para a biologia. Onde que nós podemos aplicar os elementos radioativos? Em nosso próprio benefício. Como? Nas frutas, legumes, né? Verduras. Então, alimentos irradiados. Caramba, Clóvis, então estarei contaminando o alimento? Não, pelo contrário. Você vai expor o alimento com material radioativo. O objetivo é essa radiação matar as bactérias, os germes que estejam à volta desse alimento. Então, por exemplo, se você tem grãos, por exemplo, milho, arroz, feijão, o que acontece se você deixar no teu armário durante um tempo? Ele tem uma validade. Por que ele tem uma validade? Porque nesse alimento, qualquer que seja ele, vem fungos naturais, né? Bactérias, germes. Com o tempo, esses germes vão crescendo em quantidade. Outras bactérias aparecem, né? Aí você vai ter aquele material apodrecendo, quer dizer, está sendo consumido por germes outros que existem no ambiente e neles próprios. Então, quando você expõe o alimento à radiação, essa radioatividade, radiação, mata esses germes, mata essas bactérias. Então, aquele alimento, aquele milho, aquele arroz, aquele feijão, ele dura muito mais tempo. Então, para o fungo atacar, vai ficar muito difícil, porque a grande parte dos fungos que atacariam o alimento foram mortos pela radiação. Então, quando o camarada tem aqueles grandes silos que guardam arroz, feijão, etc., grãos, principalmente, por que aquilo ali não estraga com rapidez? Porque aquele silo foi irradiado e o alimento, antes de ser colocado ali também, recebeu uma certa dose de radiação. Aqui ao lado tem um aparelho de radioterapia. Então, se você vai fazer uma tomografia, né, você é colocado no aparelho, e o que esse aparelho faz? Ele emite radiação que vai bater no seu corpo e vai fazer um mapeamento de algum órgão que o médico queira. Só que você está recebendo radiação. Feito? Tanto que o exame geralmente é rápido, não demora. O grande problema da radiação é, quando você tem uma usina nuclear, de tempos em tempos tem que tirar aquele urânio que foi utilizado e jogar fora. Jogar fora entre aspas. Ele tem que ser guardado. Então, as pessoas, os cientistas guardam, né? Os técnicos, em barris, lacram os barris. E esses barris, cheios de material radioativo, eles são feitos de chumbo para evitar o vazamento, né, de radiação e guardados. Antigamente jogavam em minas de alta profundidade. Às vezes jogavam no mar, né, em fossas abissais. O grande problema é quando esse carregamento de material, que a gente chama de lixo radioativo, é levado, né, de um local para outro. Tem que tomar cuidado no transporte. E esse lixo atômico, ele tem um problema. Se ele estiver no ambiente, é lógico que ele contaminará o ambiente, as lavouras, por aí vai. Bom, aí tem uma série radioativa aqui. Tem que decorar isso, cara? Não. É só você saber que uma série radioativa é quando um elemento vai sofrendo decaimentos, vai liberando alfa, beta, gama, e ele deixa de ser aquele elemento, passa a ser um outro. Se o urânio emite alfa, ele perde 2 unidades do número atômico, vai para o elemento 90, que é o tório, e a massa 238 para a massa 234. O tório emite beta, aí o número atômico aumenta uma unidade, vira praseodímio. Praseodímio libera beta, que pode voltar a ser o urânio, com uma massa menor, 234. Esse urânio emite alfa, vira tório 90, por aí vai. Então, você vai tendo os decaimentos radioativos a partir das emissões radioativas que cada elemento vai fazendo, até chegar ao mais estável de todos. O mais estável é o chumbo. O chumbo não emite radiação. Ok? Só que para urânio chegar a chumbo, isso vai levar muito tempo, porque cada elemento tem uma meia-vida. Né? Meia-vida é o tempo que leva para que metade da massa de um elemento radioativo deixe de ser radioativo. Bom, então quer dizer que eu posso pegar massa e posso transformar em energia? Fala o Clóvis Gordinho aqui. Sim, aí o Einstein responde, e vice-versa. Aí tem uma lei física, aí vamos entrar na física, vamos deixar para o colega, que lei é essa? Que fórmula é essa? E é igual a m vezes c ao quadrado, onde é energia, que é igual a massa, ou ao contrário, e eu transformo uma na outra a partir da velocidade da luz ao quadrado. Aqui é um quadrinho para a gente
brincar na física. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou deixar para vocês depois, tá? Para vocês poderem treinar. Por enquanto, eu estou preferindo falar da parte teórica. Vamos lá. Me ajudem aqui. Vamos fazer umzinho outro. Fenômenos radioativos de fissão e fusão nuclear. Tem essa equação aqui, ó, uma equação radioativa. O urânio passou a tório mais alfa. Aqui seria o símbolo alfa, são a letra A. Então, quer dizer que o urânio virou tório. Nesta equação, você tem o quê? Uma transmutação artificial é quando o ser humano faz a dita acústica. Uma fusão de núcleos atômicos. Você tem uma radioatividade natural ou você tem uma radioatividade artificial. Bom, aqui, para o urânio passar a ser tório, nós aqui fazemos que o nêutron acelerado colida com o núcleo do urânio. Então, temos aqui uma radioatividade, o quê? Artificial. Confere? Com base nos conceitos relacionados à radioatividade, a partícula X da equação, aí foi dada a equação radioativa. Pergunto, quem é essa partícula X? É um nêutron, é um próton, um elétron? É uma partícula alfa, 2, 4? É uma partícula beta, menos 1, 0? Bom, isso aqui é que nem você já aprendeu reações químicas. Numa reação química, o que eu tenho do lado esquerdo tem que ser igual ao do lado direito. Como é que é isso, Clóvis? O total dos números atômicos, prótons, do lado esquerdo tem que ser o total do lado direito. Assim como o total das massas à esquerda tem que ser o total das massas à direita. Nada se perde nem se cria. Apenas posso até de um elemento formar outro a partir da colisão de alfa com átomo, então posso formar novos átomos. Vamos lá. Qual é a massa aqui do biboro 9? Quando ele interage ou ele choca com a partícula alfa, choca com boro, massa 4, 9 com 4, 13. Então, se o carbono formado tem massa 12, qual a massa desse item X? Tem que ser 13 o total. Isso aqui é 12 para 13, a massa desse X é 1. Bacana. O total de prótons aqui são 4 do boro. E quantos prótons tem alfa? O alfa tem número atômico 2 prótons. Esse 2 mais aqui é para dizer que são 2 prótons. Então, 2 com 4, 6. Poxa, o carbono já tem massa. Número atômico 6 prótons. Então, qual o número atômico desse X? O Clóvis, isso aqui é 2, 4, 6. E o carbono é 6. Aqui é 0. Confere? Bom, então, quem é que tem carga 0 e a massa é 1? Quem responde aí? Quem tem carga 0 e a massa é uma unidade? Bom, lembra que o próton é um próton, massa 1, carga 1, que é mais 1. O elétron tem massa 0 e carga menos 1. Alfa é 2, 4. Beta é menos 1, 0, que é o elétron. Então, esse X é o nêutron, porque o nêutron tem massa 1, mas o nêutron não tem carga 0. Ok? Aí eu vou deixar essa bateria de exercício, galera, para vocês depois darem a treinadinha. Tá? E vou deixar o gabarito também. Então, aqui tem vários exercícios sobre a radiação e fissão e fusão nucleares. E aí a minha outra parte da aula é rápida, que fala sobre modelos atômicos. Ok? Modelos atômicos são modos que nós criamos para explicar o átomo. Por exemplo, quando você não consegue visualizar bem alguma coisa, você cria um modo de explicar tal fenômeno. Então, alguém já conseguiu ver um átomo? Não. Ninguém conseguiu enxergar um átomo, ver um átomo. Então, o que as pessoas fizeram? Vamos criar modos para explicar esse tal átomo. Como é que seria isso? Lá na antiga Grécia, praticamente 500 anos antes de Cristo, esses dois pensadores gregos tiveram essa mesma ideia que a gente está falando agora. Bom, a matéria deve ter uma parte muito pequena que a gente não consegue ver. E qual deve ser o nome dessa matéria? Quem deve ser essa matéria? Não sabemos. Bom, como ela é muito pequena, eu acho que ela não poderá ser dividida. Em grego, a palavra divisão é tomo, T-O-M-O. E a letra A na frente de uma palavra quer dizer o quê? Negação. Não. Então, átomo quer dizer não divisível. Aí então, eles criaram a palavra A
tomo separado, tá? Onde há não tomo divisão. Ok. Só que essa teoria dos gregos foi lá de quase 500 anos antes de Cristo. Então, essa teoria não foi muito bem aceita. Os gregos, as pessoas antigamente, trabalhavam com os 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Pronto. Como eles não aceitaram essa teoria, ficou de lado. Até que, lá pelo século XVIII, 17 para 18, os pensadores, né, da época resolveram voltar às ideias de Demócrito e Leucipo e retomaram essas ideias, que a matéria deveria ter uma parte mínima que a gente não conseguia observar. Que como eles tinham chamado de átomo, vamos juntar esses termos, o A com tomo, e vamos chamar de átomo. Dalton começou a ter essas ideias. Só que como é que seria essa menor parte da matéria? Aí que veio o primeiro modelo para explicar um átomo. Dalton achou que deveria ter a forma de uma esfera, que uma esfera seria uma coisa compacta e indivisível. Então, para ele, Dalton, o átomo seria compacto e divisível como uma esfera. Tá? Os átomos eles não se alteram quando se formam novos componentes. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podem ser criados nem destruídos. As reações químicas correspondem a uma reorganização dos átomos. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Então, várias dessas teorias aqui, né, ainda são reais, são aceitas. Bom, até que veio Thomson, né, no século XIX. Thomson ele fez um experimento para verificar se o átomo poderia ser dividido ou não, ou se existia alguma coisa dentro do átomo. Então, ele fez uma pesquisa sobre uns tais raios catódicos, né? Daí esse modelo ficou conhecido como modelo de pudim de ameixa. Por quê? Porque ele observou que dos átomos emanavam feixes de luzes, né? Ele pegou uma ampola, aí na ampola ele botou um gás, aí ele fez a eletricidade passar, aí ele reparou que alguns raios saíam de um polo para o outro, um polo negativo para o outro positivo. E aí ele observou que esses raios, ele chamou então de raios catódicos. Por quê? Porque eles iam em direção ao catodo daquele aparelho. Bom, então ele demonstrou que esses raios poderiam ser interpretados como feixe carregado de carga elétrica negativa, porque se iriam para o catodo, que é o polo positivo, eles deveriam ter carga negativa. Então ele falou, bom, o átomo ele deve ser uma grande bola, esfera. Se tem carga negativa que sai dele, lá dentro tem que ter carga positiva que neutraliza a negativa. Tá? Mas ele não sabia ainda como explicar. Ele apenas disse que esse modelo seria uma bola positiva com várias cargas negativas, não só no meio dentro, como à volta dessa grande bola. Né? Então ele descobriu pelo menos essa mínima partícula e aplicou a lei da natureza, a teoria da natureza elétrica da matéria. Tanto que ele é conhecido como o pai do elétron, por ele ter feito esse experimento e, entre aspas, descoberto o elétron. Bom, então ele criou aquele modelo, que é uma bola, né, cheia de carga positiva, cercada e lá dentro com carga negativa. Até que chega um cientista, né, que em 1911, o Rutherford, ele pegou uma folha de ouro, jogou um feixe radioativo, a radiação nessa folha de ouro, e reparou que grande parte dessa radiação conseguiu atravessar, mas uma pequena parte não. Então, o que acontece? Se grande parte conseguiu atravessar, essas cargas negativas, que o amigo falou, não devem ficar coladas com as positivas, devem ficar longe. Aí existe um grande vazio, buraco, dentro do tal átomo, que seria essa esfera. Mas por que algumas partículas eram desviadas de sua trajetória? Porque lá no meio do átomo tem que ter alguma coisa com carga positiva. Aí esse centro do átomo, o Rutherford denominou de núcleo. Né? Então o átomo tem um centro, que é o núcleo, com carga positiva. Por quê? Porque a radiação que ele usou foi a radiação alfa, que saía do polônio. Então, se a radiação alfa saía e era desviada, é porque lá no núcleo do átomo também deve de existir carga positiva. Deve de existir. Então, ele diz, o átomo tem um centro
que ele batizou de núcleo, com carga positiva. As cargas negativas que devem existir no átomo não ficam coladas nesse centro, ficam a certa distância, mas em constante movimento. Aí ele criou esse modelo atômico aqui, né? É o modelo planetário, do sistema planetário, como se seria uma estrela e os planetas girando à sua volta. Só que os físicos da época disseram, olha, esse modelo não vai dar, não tem como ele funcionar. Por quê? Tem uma lei da termodinâmica que diz que qualquer partícula que tenha carga e esteja em movimento, ela perderá energia. Então, esse elétron, essa partícula negativa, irá perdendo energia, e um dia vai colidir e colar no núcleo. Então, os físicos da época, né, não aceitaram esse modelo atômico, mas, ao mesmo tempo, o Rutherford tinha um assistente chamado Bohr, Niels Bohr. Então, o que o Bohr fez? Ele estudava uma tal de física quântica. Na época, era muito novinha essa física quântica, idealizada pelo Max Planck. Então, o que o Bohr fez? Pegou a teoria física da física quântica para explicar o modelo de Rutherford. Então, o que ele diz? Rutherford está certo. O átomo deve ter um centro, uma carga positiva, e as partículas negativas ficarão girando à volta desse centro, mas em regiões de energia própria e constantes. E essas regiões ele chamou de camadas energéticas ou níveis energéticos. Então, dependendo da quantidade de energia que tem o elétron, ele fica na primeira camada, ou na segunda, ou na terceira. E quanto maior for essa trajetória, ou essa região, maior será a possibilidade dela apresentar elétrons. Então, o Bohr salvou o modelo de Rutherford usando a teoria quântica. Por isso que a gente estuda os números quânticos, né, números de energia, hoje em dia, para explicar o nosso modelo atômico atual. Qual é o modelo atômico atual? É o modelo de Rutherford-Bohr. Tá? Bom, o modelo de Rutherford-Bohr, então, é o modelo quântico. Confere, deixa eu pular aqui. Como aqui é teoria, tá, pessoal? Foi rápido. Então, primeiro vem o modelo de Dalton. Átomos da mesma substância são idênticos, eles são indivisíveis e indestrutíveis. Olha lá, final do século XVIII para século XIX. Aí vem Thomson, né, que já comprova que o átomo tem que ser neutro, ele tem um núcleo positivo com elétrons negativos, ele chamou de modelo do pudim de Passos. Por quê? Ele teve essa ideia aqui, quando ele olhou para o pudim de Passos, caramba, o átomo deve ser igual ao pudim. O centro, né, dele, assim, por assim dizer, a massa positiva, com os elétrons que seriam as ameixas, ou as passas, não só por fora, como por dentro. Até que veio Rutherford, falou que o átomo tinha um centro denso, pequeno, os elétrons ficam à volta do núcleo, né, modelo planetário, do sistema planetário, que não foi muito bem aceito, até que vem Bohr, fala dos níveis de energia, órbitas, quantiza o átomo usando a quantização de energia, modelo de, a partir das ideias de Max Planck, que é o modelo nuclear, que é o nosso modelo atual, é o modelo de Niels Rutherford Bohr. Perfeito? Aqui é um quadro resumo. E aqui tem a mesma coisa que eu falei agora, né? A Leucipo e Demócrito, baseado nos conceitos, falavam que o átomo deve ser a menor parte da matéria, só que eles não davam mais nada além disso, até que veio o modelo de Dalton, bolinhas maciças, até que veio pudim de passas do Thomson, aí vem o modelo de Rutherford, né? Que é o modelo planetário, e o modelo de Rutherford e Bohr. No caso de Rutherford, explicado pelo Bohr, elétrons girando ao redor do núcleo com energia específica e constante. E aqui, pessoal, eu botei também exercícios de modelos atômicos, abri para vocês. Então, aqui tem uma bateria com vários exercícios de modelos atômicos, tá? Para vocês brincarem depois. Opa, já começa com o do Enem, ó. Tá ok? Opa, então quer dizer que essa xaropada aí de modelos atômicos, não preciso estudar isso? Nada a ver, galera. Até no próprio Enem, ele aparece, tá? Então, tem vários aqui que eu botei, de vários vestibulares, inclusive do Enem. Aqui, ó, vamos pegar esses 5 aqui, ó, naquilo que a gente viu agora há pouco, né, se for a Universidade Federal de Juiz de Fora.
Desde a Grécia Antiga, os filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos, melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. Então, a seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns modelos atômicos. Interessante, né? Então, o cara cobra esse vestibular. Cobra. Assinale a alternativa que relaciona o modelo atômico com a respectiva representação. Esse primeiro aqui, Thomson, Rutherford, Dalton. Boa. O número 2 aqui, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Esse 3 aqui, Rutherford, Bohr, Dalton, Thomson. Então, o primeiro aqui é uma esfera. Esfera é o modelo de quem? De Dalton. Opa, letra C ou letra D. O segundo aqui é o modelo das cargas positivas e negativas, todas juntas. Esse aqui é o Thomson. Então esse aqui é o modelo de Rutherford Bohr. No caso aqui está mais para Rutherford, né? Mas a gente fala Rutherford Bohr, pronto. Então a gente encaixa, que é a letra D. Vamos pegar aquele lá da frente, que foi do Enem. Do Enem de 19, tem 4 linhas, né? Não é tão velho assim. Vamos lá. Vou te dar um minutinho para você pensar, eu descanso a minha garganta. Ok, galera? Podemos ir? Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro, intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Bom. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. Thomson, né? A composição e organização do átomo, Rutherford, e a quantização de energia do modelo atômico, Bohr. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? A matéria é constituída de átomos indivisíveis? Indivisíveis? Sim, né? Não tem como você dividir um átomo, tá? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as outras propriedades? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as outras propriedades? Sim, né? Do mesmo elemento químico, tá? São idênticos em massa em todas as outras propriedades, ok? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos? Sim, que caracterizam um átomo, um número atômico, ok? Em particular, seus átomos têm diferentes massas? Sim, também, ok? Bom, os átomos são indestrutíveis, ok? E nas reações químicas mantêm suas identidades? Sim, na reação química eles mantêm suas características. Eu apenas troco eles de posição para formar novas substâncias. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos? Sim. Se você tiver uma fórmula química de uma substância, pode reparar que não tem número quebrado. Qual a fórmula do gás oxigênio? O2. Qual a fórmula da água? H2O1. Qual a fórmula do gás carbônico? C1O2. Qual a fórmula do ácido sulfúrico? H2S1O4. Então, as fórmulas químicas das substâncias sempre têm números inteiros e pequenos. Se eu tiver, por exemplo, H4O2, na verdade, não é uma molécula de uma substância. São 2 moléculas de água, 2 moléculas de H2O. Aí daria o H4O2, ok? Então, toda fórmula molecular é a fórmula mais simples, né, que eu tenha de união de átomos, e essa união se faz com átomos
com números inteiros e pequenos. Perfeito. Então, qual dos postulados ainda é considerado correto? Todos 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Olha aquela que eu falei, de você eletrificar. Paga um pente. Vamos ver o que ele escreve aqui. A figura representa o fenômeno ocorrido ao atritar um pente e uma flanela, e depois aproximá-lo do papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Ok? Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos, de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é qual fenômeno que explica a eletrização? É o de Dalton? Não. Foi Thomson que descobriu o elétron, né? A partir da eletrificação. Thomson. Beleza, pessoal? Estou avançando muito aqui, pessoal. Tem outrozinho. Tem outro Enem por aqui, não lembro. Eu vou deixar essa bateria aí no. Vamos brincar com as formiguinhas? Analise a seguinte charge. Então, o átomo é um pudim? Não, Eugênia, é uma cebola. Esqueça o que eu disse. Vamos pensar em energia. Então é só ligar os dois na tomada. Boa. As estudantes Eugênia e Lolita estão falando, respectivamente, sobre os modelos atômicos de... Lolita diz, não, não é uma cebola, é um pudim. Esqueça o que eu disse, vamos pensar em energia. Então é só ligar os dois na tomada. Tá, então vamos lá. Não, Eugênia, é uma cebola. Opa, forma de cebola. Aí vem a outra amiga e fala, não, pudim. Cebola e pudim. E agora, galera? O que eu marco? Ela ali é a professora. Os estudantes são essas duas. Então, tem um pudim. Pudim é o modelo de quem? De Thomson. Então, a cebola só pode ser o modelo de quem? Pela ordem. É o modelo de Rutherford Bohr. Ficou meio esquisitinho esse Rutherford Bohr, né? Então, o modelo de Thomson, que é o pudim, na ordem que ele pediu, Eugênio e Lolita, respectivamente, é isso mesmo. Pudim, bacana então. Vamos para outro. O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos indicados é o de, vamos lá, fogos de artifício. Bacana. O aluno recebeu na sua parte da rede social uma foto mostrando fogos de artifício. No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado. Então, repara, quando você tem uns fogos de artifício na cor amarela, é que ali tem elemento sódio. Se for verde, é bário. Se for um vermelho brilhoso, estrôncio. Um azul mais escuro, cobre. E um esbranquiçado, né, azulado, é o titânio. Então quer dizer que os fogos, para cada cor que tenha, quer dizer que existe um metal presente no sal daquele composto. Isso aqui a gente faz muito em laboratório, a gente chama de teste de chama. Então você pega cloreto de sódio, que é sal de cozinha, leva na chama, no laboratório, aquela chama fica amarelada. Você toma aqui, ó. Se você leva um sal lá na chama e ele queima, fica com cor esverdeada, é bário. Então, cada metal emite uma cor ao ser aquecido. Bom, quando ele é aquecido, quer dizer que eu fiz o quê? Eu dei energia, calor para aquele composto presente naquela substância, e o metal, seus elétrons fazem o quê? Saltam para camadas mais externas, e assim que eles saltam, eles podem voltar. Quando eles saltam, eles ganharam energia, que foi a que eu dei, térmica. E quando eles voltam, eles liberam energia. E como é que você enxerga essa energia? Na forma de brilho.
verde, amarelo, azul. Então, o salto quântico do elétron, ele vai de uma camada mais interna para uma externa, porque eu dei energia quando eu aqueci. E quando ele volta, ele emite essa energia na forma de luz, que eu consigo perceber pelas cores. Então, vamos lá. Legenda das cores emitidas. Aqui ele apenas repete, ela só de amarelo. Então, o aluno comentou que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores é o modelo de quem? Bom, se eu falei de salto quântico, né? O elétron foi para a camada mais externa e voltou emitindo luz, esse é o modelo de Rutherford Bohr, que é o modelo que fala de energia quântica, de salto quântico, salto de energia. IME, Instituto Militar de Engenharia, 2013. Os trabalhos de Joseph John Thomson e Ernest Rutherford resultaram em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor a uma de suas contribuições é: Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar. Não, o sistema solar foi Rutherford. B. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo. Bom, o átomo é indivisível. Você foi Dalton. Tá? Rutherford, pela primeira vez, constatou a natureza elétrica da matéria. Não, a natureza elétrica foi Thomson. Thomson, a partir de experimentos com raios catódicos, sim, comprovou a existência de partículas subatômicas. Tá, comprovou que existiam os elétrons, que eram as partículas, sim, tá legal. Vamos ver se é melhor que isso aí. Rutherford reconheceu a existência das partículas nucleares sem carga elétrica, denominadas nêutrons. Não. Os nêutrons eles foram descobertos por um tal de Chadwick bem depois, lá em 1935, mais ou menos. Até você ter o modelo de Rutherford Bohr, focavam apenas em prótons e elétrons. Ninguém focava em partícula neutra. A neutra só foi descoberta bem depois, uns 24, 25 anos, mais ou menos, depois de Rutherford Bohr, tá? 1930, alguma coisa. Então, a resposta mesmo é D de dado. Esse aqui é bonitinho. Para fechar, tá? Você vai me matar. Leia o poema apresentado assim: pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Então, pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas são do sistema solar. Átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Bonitinho. O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete a quais modelos atômicos? Bom, então vamos lá. A quais modelos atômicos esse poeminha nos remete? Pudim de passas é o modelo de quem? Thomson. Campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, modelo de quem? Rutherford. Átomos são essas coisas em química escolar. Tá bom. Bolinhas se chocando. Okay. Então, já sei que um deles, o primeiro, pudim de passas, Thomson. Os modelos compostos por Thomson, Dalton e Rutherford. Tá. As teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier, nada a ver. Aos aspectos dos conteúdos de cinética química, também não, modelo atômico. As relações de comparação entre o núcleo e a eletrosfera e bolinha campo de futebol, não. As diferentes dimensões representacionais do sistema solar, eu acho que não, também não. Então, as teorias explicativas de Dalton, Proust, Lavoisier, Proust, Lavoisier, menos ainda, já vi essa, aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. Vamos lá. Thomson, está aqui, de passos. Campo de futebol, bolinhas, o átomo seria uma bola, isso aqui seria Dalton. Planetas do sistema solar, aqui seria Rutherford. São essas coisas em química escolar. Então, beleza.
Não está na mesma ordem, mas eu tenho ali os modelos dele, Thomson, Dalton e Rutherford. Eu vou deixar depois alguns vídeos sobre modelos atômicos, tá? Então, depois vocês acessarem esses vídeos que ficam mais interessantes para você trabalhar. Esse vídeo vai ficar lá no acesso, tá? Então, essa página que eu mostrei há pouco, dos vídeos de modelos atômicos, tem vários videozinhos. É que esse primeiro vídeo, ele faz a varredura histórica toda, lá dos gregos antigos até o modelo de Rutherford Bohr. Tá bom, galera? Então, eu vou ficar por aqui, já tem mais de 1h30, tá? Que eu estou atrapalhando aqui amanhã de vocês, mas os vídeos estarão disponibilizados lá na nossa rede. Tá bom? Ok, pessoal? Então, vou ficar por aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado por terem estado aqui e até a próxima quinta-feira. Um abraço, um beijo no coração.